abençoados com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós já fomos abençoados por Deus com todas as bênçãos. Melhor noite para você que está aí nos assistindo, melhor dia, melhor tarde, dependendo aí do horário que você acesse essa mensagem. Saiba que você é um abençoado, santo, perfeito, com uma só oferta. Sejam todos bem-vindos a mais uma ministração do Evangelho da Graça. Hebreus capítulo 9, versículo 26, olha o que diz. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, para que agora, na consumação dos séculos, ali na cruz, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Você não tem pecado, você é santo, você é perfeito, abençoado com todas as bênçãos, uma vez para sempre. Diz que com uma só oferta, ele nos fez perfeito e foi para sempre. O evangelho que nós anunciamos aqui é o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, e tudo consumado por Cristo ali na cruz. Uma saudação aí a todos os nossos colaboradores, a todos que vêm aí nos ajudando, participando para que a palavra corra e seja glorificada. Temos aí recebido correios de abençoados que têm nos falado que a palavra tem transformado a maneira de pensar, que tem falado que mudou, melhorou a maneira de agir, que agora se conhece. Incrível isso, abençoados, mas existem muitos abençoados, muitos filhos de Deus que não conhecem a verdadeira identidade. Somente com o Evangelho da Graça, entendendo o que Paulo escreveu, é que você vai entender qual é a sua verdadeira identidade. Uma saudação aí a todos os santos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado as nossas mensagens. Vamos aqui hoje falar a respeito de um assunto bem interessante, que é zelo de Deus sem entendimento. Zelo de Deus sem o entendimento do Evangelho. Mas antes gostaria de convidar a você a participar também desse serviço. Você que conhece essa palavra, você que está se sentindo bem, que já foi salvo aí na mente por essa palavra, para que você compartilhe a mensagem. Coloque aí no seu grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook. Para quê? Para que essa palavra alcance a outros. E da mesma forma que você foi salvo aí na mente, outros também sejam salvos, sejam conhecidos de Deus. E também, se for possível, gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que também é muito importante esse serviço. São dois serviços que ajudam muito para que a palavra corra e seja glorificada. A página do Facebook para compartilhar as mensagens e a página também do YouTube para que as mensagens sejam reproduzidas depois. Mas é importante que você compartilhe essas mensagens e se inscreva no canal do YouTube. Então, abençoados, vamos aqui à palavra. Vamos aqui ao assunto dessa noite, que Deus mesmo colocou aqui na nossa mente. E nós gostamos sempre aqui de falar que Deus não me revelou nada assim que de diferente. Não, o que nós falamos aqui é o que está escrito, está registrado de Romanos até Hebreus. O apóstolo Paulo foi levado ao paraíso e lá Deus mesmo explicou para ele, revelou para ele os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Ele deixou escrito aqui nas 14 cartas, nós ouvimos essa palavra de alguém, Deus mesmo iluminou os nossos olhos, olhos do entendimento, e agora nós entendemos. E aqui estamos falando. E recebo que mais para frente você também faça esse mesmo papel de passar à frente essa palavra àquelas pessoas para que outras possam ser alcançadas da mesma maneira. Então você pegue a sua caneta, pegue um papel, pegue a sua Bíblia e confira, anote tudo que você vai ouvir para que ninguém te engane, tá bom? Zelo de Deus sem entendimento. Bem, zelo, quando nós falamos aqui de zelo, estamos falando da intenção, o desejo que o filho tem de ouvir e fazer a vontade de Deus. Todo filho sente esse desejo na mente. Todo filho quer agradar ao pai. Isso é uma coisa que está imputada em todo filho de Deus. Todo filho de Deus tem esse desejo. Por isso que nós vemos por aí muitas coisas erradas, muitas manifestações erradas. Tem muitos filhos
que por causa desse zelo estão acendendo vela na encruzilhada, outros estão subindo a escadaria da penha de joelho, outros estão fazendo jejum, outros estão se batizando nas águas. Com qual intenção? Agradar e fazer a vontade de Deus. Mas se o zelo não tiver entendimento, o que é o entendimento? O conhecimento do evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Aí sim você vai ter zelo com entendimento. E se não tiver esse conhecimento do evangelho, é um zelo sem entendimento. É isso que nós estamos falando, é isso que nós vamos falar nessa noite. A intenção, o propósito desse estudo é de entender que sem o conhecimento do evangelho, e quando falamos evangelho, é bom que você entenda que vai de Romanos até Hebreus. Esse que é o nosso evangelho, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Antes e depois, não é evangelho da graça. O único evangelho que você vai poder receber, entender esse conhecimento, está de Romanos até Hebreus. E veja bem, não se pode ser zeloso de Deus de outra maneira. Se você não tem esse conhecimento, você não vai conseguir ser zeloso a Deus da maneira correta. E veja bem, uma coisa que nós entendemos bem e está bem explicado, que o trabalho do apóstolo Paulo era fazer que as pessoas deixassem a lei de Moisés. Vamos começar a entender por aqui. O trabalho do apóstolo Paulo era fazer com que essas pessoas deixassem a lei de Moisés. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: porque, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Roma, porque tendo a lei, Romanos, estamos em Hebreus, Romanos capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, diz assim: irmãos, veja bem, irmãos, o bom desejo do meu coração, olha a intenção do apóstolo Paulo, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, veja bem, por Israel, é para a sua salvação. O apóstolo Paulo estava orando a Deus para que Israel fosse salvo. Mas você poderia pensar, Israel não era um povo salvo? Veja o versículo 2. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus. Todo filho tem zelo de Deus, todo filho, mas não com entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo que Israel tinha zelo de Deus, mas lhe faltava o entendimento, lhe faltava o conhecimento do evangelho da graça de Deus, porque era um povo que vivia debaixo da lei de Moisés. O trabalho do apóstolo Paulo, como nós estamos falando aqui, era fazer que essas pessoas deixassem a lei de Moisés. Olha que trabalho difícil tinha o apóstolo Paulo. Convencer um judeu a deixar a lei de Moisés. Atos capítulo 21, no versículo 21, olha o que diz. Do que o apóstolo Paulo era acusado. E já acerca de ti, acerca do apóstolo Paulo, Lucas escreveu, fomos informados que ensinas todo judeu que entre os gentios se apartem de Moisés. Olha só, Paulo ensinava ao judeu a se afastar da lei de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo o costume da lei. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, fazer com que os judeus e todos os gentios se afastassem da lei de Moisés. E veja bem, essa acusação que foi feita ao apóstolo Paulo fica bem explícita, fica bem clara, fica bem explicada em suas cartas. Porque esse foi o trabalho do apóstolo Paulo. Foi para isso que Deus o levou até o paraíso e revelou a ele todo o mistério que estava oculto desde antes os tempos eternos. E para isso, ele trabalhou para afastar tanto os judeus quanto os gentios da lei de Moisés. Veja bem, e anote aí como está explícito nas suas cartas que o trabalho dele era esse. Romanos capítulo 7, no versículo 4, ele diz que nós estamos mortos para a lei. Olha só, mortos para a lei pelo corpo de Cristo para pertencer àquele que ressuscitou. Romanos capítulo 7, versículo 4. Então o apóstolo Paulo diz que é para deixar a Jesus de Nazaré que cumpriu a lei. Olha que coisa tremenda.
É disso que ele foi acusado. Olha, ele pregava, ele ensinava que todos deveriam deixar a Jesus de Nazaré, que estávamos mortos para a lei, para sermos de outro, daquele que ressuscitou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ele também diz o seguinte, que mesmo tendo conhecido a Cristo segundo a carne, e como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Então ele diz, desta maneira agora, já não o conhecemos mais. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, não há mais necessidade de se conhecer a Cristo segundo a carne. Não conhecer a Cristo nos dias da lei. Isso que Paulo estava explicando. Olha, é para deixe ele para lá, porque já não nos pertence mais. Depois da cruz para frente, Cristo ressuscitado, da cruz para trás, Jesus de Nazaré. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz exatamente isso, 5, versículo 2, vamos ler esse versículo, que diz assim, ó, eis que eu, Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo da incircuncisão, vos digo, se vocês se deixarem circuncidar, voltar à lei, porque circuncisão era o mandamento da lei, Cristo de nada vos aproveitará. Então, esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Se voltar à lei, se voltar à circuncisão, ele está dizendo que de Deus nada vai te aproveitar. Nem o zelo, nada vai te aproveitar. Esse era o trabalho dele. E diz mais, lá em Hebreus capítulo 6, no versículo 1, aí mesmo que ele diz assim de uma maneira bem clara, que tem que se deixar a Jesus de Nazaré. 6.1 ele fala assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, é para deixar. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Prosseguimos até a perfeição. Porque se ficar em Jesus de Nazaré, se ficar com o zelo da lei, você não vai chegar à perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. É para deixar, lá no capítulo 10 dessa mesma carta, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz que a lei de Moisés é uma sombra da graça de Deus. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo quanto aos judeus e quanto aos gentios. Era para deixar a lei de Moisés. Porque ele estava deixando bem claro que com a lei de Moisés não se pode ter zelo de Deus. Essa foi a oração dele lá por Israel, pelos judeus, para que deixassem a lei de Moisés e fossem salvos na mente para poder ter zelo por Deus. Porque com a lei de Moisés, ninguém pode ter zelo por Deus, porque a lei já terminou. Volte aqui a Romanos no capítulo 10, no versículo 3 e no versículo 4, que vamos ler aqui mais um pouquinho, que diz assim, ó, 10, 3 e 4. Portanto, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, está falando aqui do povo de Israel, que tinha zelo por Deus, mas sem entendimento. E qual foi o resultado disso? Não conhecendo a justiça de Deus, que é a graça de Deus, depois que Cristo morreu e ressuscitou, a justiça de Deus se chama graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. E procurando estabelecer a sua própria justiça, esse que é o perigo de alguém não conhecer a justiça de Deus. Com certeza vai querer estabelecer para si mesmo a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. E veja mais, por quê? Versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Esse é um texto, é um versículo fundamental para nós que nascemos depois da cruz. Nós que nascemos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Diz assim, ó, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Não é que vai ser, não é que vai acontecer. Agora é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo colocou fim à lei de Moisés. Quando ele morreu ali na cruz, terminou a lei, teve fim. E o que vem depois do fim? Vem mais nada. Existe uma corrente teológica aí que diz que Cristo ali na cruz colocou fim a uma parte da lei. A outra parte segue. Mas não é isso que está escrito aqui. Está dizendo que Cristo pôs fim à lei. Toda a lei. Tudo que é lei de Moisés teve fim. Acabou. Uma parte terminou, a outra parte
continuou. Não é isso que está escrito. Está escrito, vamos repetir, ó, porque o fim, artigo definido, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo colocou o fim à lei de Moisés. Agora, a religião não considera o fim da lei. Se você frequentou ou frequenta algum tipo de religião, você vai ver, vai perceber que não se considera o fim da lei. Por quê? Por que não se considera? Porque estão aí, ó, batizando, e batismo nas águas era lá da lei de Moisés, era o mandamento da lei de Moisés. Todos teriam que se batizar nas águas. Estão por aí jejuando. Quem jejua não considera o fim da lei. Quem está aí entregando dízimos também não considera o fim da lei de Cristo. Guardando o sábado é outro mandamento lá da lei de Moisés. E fica bem claro aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo. Se você guarda o sábado porque fazia parte lá da lei de Moisés, fique sabendo, abençoado, que a lei teve um fim. Você não tem que guardar mais nada. Acabou. E mais, estão se batizando, jejuando, guardando coisa, fazendo ceia, que já terminou lá na cruz do Calvário. Então, é um zelo sem entendimento. Quando eu estava lá na religião, eu me batizei nas águas. Por quê? Eu tinha zelo, mas não tinha entendimento. Eu conheço abençoados que se batizaram 3, 4 vezes, porque cada denominação, né, pede um tipo de batismo. Porque são pessoas zelosas, mas por falta de entendimento, não se afastaram da lei, como ensina o apóstolo Paulo, então estão com um zelo sem entendimento, sem conhecimento. Agora, deixa eu aqui te mostrar o que é zelo com entendimento. 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 11, no versículo 2. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz assim, ó, porque, veja bem, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Agora aqui você vai ver, você vai conhecer o que é zelo de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, Cristo. Zelo de Deus apresenta a igreja sem pecado, sem lei, sem Moisés. Se colocou lei, se colocou pecado, se colocou Moisés, não é zelo de Deus, é zelo do homem. É um zelo sem entendimento. Na religião, qualquer religião, Moisés continua de pé. Então, abençoados, se tem Moisés, se tem pecado, se tem lei, o zelo que você está demonstrando aí por Deus é um zelo sem entendimento, que não vai te levar a lugar nenhum. Porque não tem conhecimento. 2 Coríntios, aí mesmo, no capítulo 3, volte aí um pouquinho, no versículo 15, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. E até hoje, esse até hoje, não foi só lá nos dias de Paulo, é para sempre. Até hoje, hoje mesmo, até hoje, quando é lido Moisés, quando é praticado Moisés, quando se faz batismo nas águas, quando fala assim, ó, Deus te abençoe, meu irmão. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Se tem um véu, você não vai ter entendimento do Evangelho da Graça. E sem entendimento, o teu zelo por Deus está perdido. O zelo que você demonstra por Deus, sem o conhecimento da graça, praticando Moisés, lendo Moisés, é um zelo sem resultado. Você não vai ver o resultado. Uma igreja, uma religião que te leva às práticas da lei, não tem zelo por Deus, com o entendimento do Evangelho. Tem lá o zelo sim, porque o zelo, todo filho tem no seu coração, aqui no coração, o desejo, a vontade de agradar o pai. Todo filho tem esse desejo. Mas, se não tem o conhecimento do Evangelho da Graça, se está procurando servir a Deus debaixo da lei de Moisés, nós mostramos aqui algumas referências do apóstolo Paulo ensinando a igreja a se afastar da lei de Moisés, a deixar Jesus de Nazaré, não conhecer segundo a carne, não voltando à circuncisão, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Para quê? Para que o seu entendimento seja perfeito, seja apresentado sem pecado, como ele apresentou a igreja a um só marido,
sem pecado, sem ruga, sem mancha ou coisa parecida. Uma igreja, uma religião que te apresenta em pecado, não tem zelo de Deus. Eles dizem assim, olha o que diz, veja se não é isso. Mas é que está escrito na Bíblia. Olha, o problema é esse, está escrito na Bíblia. Esse que é o problema da religião. Mas não é na Bíblia que tem que estar escrito, é no Evangelho. A nossa doutrina não é bíblica. Veja bem o que nós estamos falando. A nossa doutrina, aquela doutrina que nos leva a ter zelo com entendimento, não é da Bíblia. Está na Bíblia. A nossa doutrina é o Evangelho da incircuncisão. Essa que é a nossa doutrina, que está de Romanos até Hebreus. Essa que é a nossa doutrina. Veja em Gálatas capítulo 2, no versículo 7, olha só, duas doutrinas que apresenta aqui. Antes, pelo contrário, quando viram, está falando aqui, Paulo está falando de Pedro, Tiago e João, quando viram que o evangelho da incircuncisão é o evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo, da cruz para frente. Esse é o evangelho da incircuncisão. Me estava confiado a quem? Ao apóstolo Paulo, como a Pedro, o da circuncisão. Duas doutrinas, dois evangelhos. O nosso é da incircuncisão, que está de Romanos a Hebreus. A Bíblia ela tem 66 livros. Para nós, os gentios, são apenas 14, que vai de Romanos a Hebreus. Fora disso, abençoados, tudo é lei de Moisés. Tudo, tirou de Romanos até Hebreus, o restante, tudo está contaminado com a lei de Moisés. Ali você não vai encontrar uma maneira de ser zeloso pelas coisas de Deus, porque vai te envolver com certeza com a lei de Moisés, aonde não existe entendimento para ser zeloso a Deus. A divisão desses dois evangelhos, da circuncisão e da incircuncisão, foi feito ali na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Nós lemos aqui, vamos repetir, Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da circuncisão, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão era o evangelho de obras. Você tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ser zeloso a Deus. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, o evangelho da incircuncisão é o evangelho com a mente, é o evangelho da fé. Você tem que crer que Cristo já fez por você. Nós lemos aqui no começo, Hebreus capítulo 9, versículo 26, que lá na cruz, com uma só oferta, ele aniquilou o pecado. O que eu vou fazer para Deus perdoar meus pecados? Nada. Você tem que crer que ele morreu naquela cruz e já aniquilou, já perdoou seus pecados. E viver uma vida de perdoado. Se você, por acaso, fizer alguma coisa errada, tranquilo, volte, você é irrepreensível. Se corrija e procure fazer certo. Mas Deus já te perdoou. A religião, na verdade, a religião que nós vemos hoje em dia, é uma cópia do judaísmo. É uma cópia de Moisés. E uma cópia bem fraca, não é isso? Querem imitar a Moisés, pensando que estão tendo zelo por Deus. A religião, quando procura batismo nas águas, quando faz jejum, quando vai para os montes, quando faz imposição de mãos, apresentação de crianças, eles pensam que estão sendo zelosos por Deus, mas na verdade estão em uma falsidade. Por quê? Por que é falso? Porque é uma doutrina falsa que já terminou na cruz. A circuncisão. Você não pode querer agradar a Deus usando a lei de Moisés, porque essa lei já terminou na cruz. Não tem como, abençoados. Seria uma falsidade. Olha bem, Gálatas capítulo 2, no versículo 4, diz assim, e isto, por quê? Isto por causa dos falsos irmãos. Veja bem, falsos irmãos quanto à doutrina. Quando nós falamos aqui de falsidade, estamos falando da doutrina. São pessoas honestas, são pessoas decentes, pessoas corretas, mas quanto à doutrina, são falsas. Por quê? Estão procurando zelo de Deus numa doutrina que já acabou. Uma doutrina que é falsa. Acabou. Cristo na cruz deu fim a essa doutrina. E isto, olha só, por causa dos falsos irmãos,
que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Acabou a lei de Moisés, falso contra a doutrina. Então, quer dizer, para se ter um zelo correto com as coisas de Deus, necessita de uma doutrina correta. Não é isso? Se a lei de Moisés é uma doutrina falsa e está te levando para um zelo errado, um zelo falso, então é necessário você receber na sua mente uma doutrina correta para que você tenha um zelo correto com Deus. E que doutrina é essa? Romanos capítulo 1, versículo 5. Você vai conhecer aqui a doutrina correta. Diz assim, ó, carta do apóstolo Paulo, escrita a Roma e a nós os gentios, que diz assim: pelo qual, veja bem, pelo qual recebemos o quê? A lei de Moisés? Não, recebemos a graça e o apostolado. Preste bem atenção, graça e apostolado. Não é a graça sozinha. A graça tem que vir acompanhada do apostolado. Essa é a doutrina. Porque você não vai entender a graça de Deus sem o apostolado. Para a obediência da fé entre todas as nações, pelo amor do seu nome. Então, abençoados, a doutrina, para que você tenha um zelo perfeito diante de Deus, é a graça e o apostolado. A graça que foi dada ao apóstolo Paulo. Por que apostolado? Deus o pegou aqui, levou ele até o terceiro céu, até o paraíso, e explicou para ele essa graça. Uma igreja que não tem a doutrina da graça, graça e apostolado, não é igreja. Olha, se você está no lugar chamado igreja evangélica, que não ensina de Romanos até Hebreus, não pode ser chamada de igreja evangélica. Por quê? Vamos ler de novo. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Tem que ter graça, a graça de Deus, não é a lei de Moisés. Procure dividir isso aí na sua mente. O que fazia parte lá da lei de Moisés, batismo, ceia, jejum, todas essas coisas que todas as reuniões aqui nós estamos repetindo para que fique bem gravada na sua mente. A lei de Moisés. Se nesse lugar tem batismo, tem ceia, tem jejum, tem monte, não é igreja evangélica, porque essas coisas fazem parte lá da lei de Moisés. E Paulo diz, para se ter zelo por Deus, um zelo correto, é graça e apostolado. E o apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça, diz que essas coisas é para ser deixada. Se você se meter nessas coisas, você não vai ter zelo com Deus. Não tem zelo correto todo aquele que se mete debaixo da lei de Moisés. Aí entra, nesse caso, que nós lemos aqui, ó, Romanos capítulo 10, leia aí por favor mais uma vez, versículo 1 e versículo 2. Versículo 2, porque lhe dou testemunho que tem zelo de Deus, embora esteja se metendo lá na lei de Moisés, tem zelo de Deus, mas não com entendimento, ou seja, de maneira errada, não vai lhe dar o proveito que tem que ser. Porque o Evangelho diz, lá em 2 Coríntios 9, 7, que Deus ama aquele que faz por alegria, aquele que participa com alegria. E dentro da lei de Moisés, você não vai participar nada com alegria, porque é forçado, é tomado. A lei era um pacto de obrigações. Por isso que não pode ter zelo. Que zelo é esse que você é obrigado a agradar alguém? Não, você agrada de boa mente, de participação, de contribuição. E Deus ama a quem participa com alegria. Deus não aceita, veja bem, abençoados, Deus não aceita o teu sacrifício. Não adianta você querer fazer alguma coisa para demonstrar zelo perante Deus, que Deus já não aceita mais sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículo 14, é um verso também que nós gostamos muito e lemos aqui bastante. Hebreus 10, versículo 14, ele diz assim, ó, porque, olha só, com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo, aperfeiçoou para sempre. O sacrifício de Cristo ali na cruz foi um só, foi o único, foi Ele quem fez, uma vez para sempre, aos que são santificados. Deus não quer
o teu sacrifício. Deus não recebe mais as obras da lei. Não adianta você se batizar nas águas, porque o nosso batismo é o batismo lá de chão à morte. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Não adianta você querer botar a sua mão debaixo da cabeça de um homem, porque ele já colocou o seu espírito dentro de você. Você já é templo do Espírito de Deus. Não adianta você querer procurar o Espírito de Deus, que ele já habita em você. Não adianta você querer fazer o sacrifício aí de comer pãozinho, tomar um copinho de uva aí, de suco de uva, para ter comunhão com Deus, porque não adianta, ele já fez isso por você. Agora é por fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, é um versículo também que são versículos aqui que fazem parte aqui do nosso dia a dia. 2, 8 e 9, que diz assim, porque pela graça sois salvos. Aquela graça que Paulo recebeu, né? Graça e apostolado. Pela graça você é salvo por meio da fé, não é por meio das obras. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E diz o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não tem o que se gloriar, abençoados. É por fé, não é por obras. O nosso zelo por Deus não pode ser por obras. É um zelo por fé, por conhecimento, por gratidão. E veja bem que lá na lei de Moisés, quando o sumo sacerdote ele ia entregar lá as ofertas lá do povo lá no lugar santíssimo, lá o sumo sacerdote, ele não podia nem suar. Olha que coisa tremenda, porque se ele suasse, ele morria e Deus não aceitava a oferta. Por quê? Não poderia nem suar, porque o pacto era de maldição e morte. Agora aqui na graça, o suor, o que representa que Deus não aceita, é quando você quer ter zelo sem o conhecimento da graça. É como se você estivesse suando dentro do sumo, lá dentro do tabernáculo. Deus não aceita sacrifício, abençoados. Tem que ser com conhecimento da graça. Se você não tem esse conhecimento, você não vai conseguir ser zeloso diante de Deus. Apresentar um sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, com raciocínio, com entendimento. Não tem lei de Moisés, não tem sacrifício, não tem obras. E tem um detalhe, não pode misturar, porque não funciona. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Não adianta você, que não, eu realmente tenho fé, mas eu vou acender uma velazinha ali na encruzilhada. Está perdendo seu tempo, abençoados. Deus não vai aceitar essa vela, esse sacrifício que você está fazendo. Não adianta você dizer, olha, eu tenho fé em Deus, mas vou usar aqui um cordãozinho com a imagem aqui. Não adianta, é por fé, é somente crer. Como também não adianta você se batizar nas águas, não adianta você fazer jejum. Jejum por jejum, Cristo já fez lá 40 dias. Não precisa você fazer jejum, é por fé. Zelo sem conhecimento te leva para as obras. É necessário você conhecer o Evangelho da Graça, Romanos até Hebreus. Senão você vai passar uma vida aqui tendo um zelo que não vai te dar proveito nenhum. Não vai estar agradando a Deus. Romanos capítulo 11, vamos ler aqui, Romanos capítulo 11, agora o versículo 6. Olha o que diz para aqueles abençoados que eu tenho zelo, mas tenho que fazer aqui alguma coisa. 11:6 diz assim, mas se é por graça, olha, que fique bem claro que é por graça. Você, para ter zelo por Deus, tem que ser por graça. Se é por graça, já não é pelas obras, abençoados. Não pode ter obras, diz aqui o apóstolo Paulo. Se é por graça, não pode ter obras. De outra maneira, diferente da graça, a graça já não é graça. De outra maneira, não tem zelo. Se não for pela graça, o teu zelo está em vão, não serve. Por exemplo, batismo, ceia, jejum, nós estamos sempre repetindo assim. E olha, ainda tem os acréscimos. Além desses mandamentos que estão aqui na lei, que a religião usa para demonstrar zelo, um zelo errado, ainda tem os acréscimos, como por exemplo, copo de água depois da oração,
Que mais? Vassoura, fotografias, tijolinho ungido e coisas desse tipo. Isso não resolve, isso não vai te levar a ter zelo por Deus. É só por fé, não pode misturar. De outra maneira, você está perdendo seu tempo. Isso só vai te fazer negar o sacrifício de Cristo com um falso zelo. Aquele abençoado que depois da oração pega um copo d'água e vai beber, ele está negando o sacrifício de Cristo, porque nós já lemos aqui, ó, simplesmente por fé. E fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Se eu já peguei uma vela e já acendi uma vela, se eu já comi um pãozinho e já tomei um copinho lá de suco de uva, então já não é mais pelo que eu estou vendo, eu já vi, então já deixei a fé de lado, já misturei a fé com aquilo que se vê. E o que se vê, pessoal, não é mais esperança, já não é mais fé. Se eu tenho a esperança de ter um carro zero na minha garagem e o carro já está ali, do que me adianta a fé? O Evangelho diz que é por fé, sem as obras. Você é chamado a confessar sem ver, antes de acontecer. Porque depois que acontecer, aí já não é mais fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir esse trabalho. Antes de conseguir, declare que você já conseguiu. Porque depois que conseguiu, aí já não é mais por fé, você já conseguiu. Um falso zelo ensinado, abençoados, pelos falsos apóstolos. Isso aqui é uma parte bem tremenda. Além de negar o sacrifício de Cristo com um falso zelo, e esse zelo vem ensinado pelos falsos apóstolos. Por que falsos? Gálatas capítulo 2, abra sua Bíblia aí, por favor, no versículo 9, você vai entender. Diz assim, ó, 2:9. E conhecendo, o apóstolo Paulo falando, e conhecendo Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro e João, que eram considerados como os principais, os colunas, a graça que me havia sido dado, deram-nos as destras, fizeram acordo. E em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Houve aí uma separação, houve aí uma divisão entre Paulo e os outros apóstolos. Pedro, Tiago e João tinham um evangelho da lei, o de Moisés, foram para a circuncisão, para os judeus. Paulo foi separado para incircuncisão. Paulo separou esses dois evangelhos aí. Então, o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. Se você se mete com o evangelho desses três, Pedro, Tiago e João, você está se metendo com os falsos apóstolos. Para nós, eles não servem. O nosso apóstolo é o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo Paulo. E veja bem, Pedro foi chamado de hipócrita, de falso, pelo apóstolo Paulo. Por quê? Trouxe esse falso zelo até hoje. Veja aqui no versículo 11, o que diz aí, ó. E quando, veja bem, eles tinham feito um acordo de Paulo ia para a incircuncisão e os outros apóstolos para a circuncisão. E chegando Pedro a Antioquia, olha o que fez o apóstolo Paulo. Lhe resistir na cara. Porque Antioquia estava dentro do acordo de um território que foi dado ao apóstolo Paulo. Um território de gentios. Pedro não poderia estar lá pregando a circuncisão. Porque era repreensível. Pedro era repreensível. Mas graças a Deus, abençoados, graças a Deus que os nossos olhos foram iluminados por Deus. E Deus nos fez entender que o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão, evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. E hoje nós servimos a Deus com o zelo do evangelho que foi dado a ele, o evangelho da graça de Deus. Não procuramos mais estar aí debaixo de sacrifício, de jejum, nós procuramos estar mais embaixo de batismo nas águas, porque essas coisas não nos levam a ter um zelo com Deus. Hoje o nosso dinheiro, a nossa oferta, não sai através de um dízimo, sai através de uma contribuição de acordo com o que Deus coloca aqui no nosso coração. Não existe obrigações. E nós aqui oramos para que você seja um desses, que tem os olhos do entendimento iluminados. Efésios capítulo 1, vamos ler esse verso aqui, que fala a respeito desse assunto.
Efésios capítulo 1, o versículo 18, diz assim, ó, olha a oração do apóstolo Paulo, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, aqui ó, da mente, não são os olhos carnais, são os olhos do entendimento, do conhecimento, do entendimento, para que saibais, para você saber, somente com os olhos do entendimento iluminados, é que você vai saber qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E o versículo 19 diz assim, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, nós que cremos, não nós que fazemos, nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E como nós falamos aqui, eu oro para que você seja um desses que tem os olhos do entendimento iluminados, que abandone essa prática da religião, que você abandone o batismo nas águas, que você abandone a Santa Ceia, que você abandone essa prática de estar sustentando esse sistema através de dízimos, que isto é uma mentira. Teus olhos sejam iluminados, que você entenda que você não pode perder a salvação. Que você entenda que o seu nome foi escrito lá no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E o teu zelo agora por Deus seja um zelo com conhecimento, um zelo de gratidão, não um zelo de obrigação. Nós somos zelosos por Deus, mas por gratidão, por tudo que Ele fez por nós, não pelo que Ele vai fazer. Nós procuramos obedecer a Deus, não na intenção de Ele nos salvar. Não. Nós obedecemos a Deus porque já fomos salvos por Ele. Este é um zelo com perfeição. Deus mesmo, o Espírito da verdade na nossa mente, que te leva a toda a verdade. Nós recebemos que você entenda dessa maneira, porque o entendimento, abençoado, ele vem pelo ouvir. Você hoje já ouviu. E recebo que nessa noite os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você venha entender qual seja a perfeita, santa, agradável vontade de Deus na sua vida, e você seja zeloso por Deus, seja agradecido a Deus por tudo que Ele já fez por você, não esperando receber que Ele faça, mas que Ele já fez, não que faça por uma obrigação, mas que você sirva a Deus por gratidão. Este é o zelo de Deus. E se você crê nessa palavra, se você crê que isso está certo, que está correto, que está fazendo bem, que está mudando a sua maneira de pensar, compartilhe então essa mensagem, passe para frente, para que outros também recebam essa palavra e sejam libertos lá dessa mentira chamada religião, desse zelo mentiroso que obriga os filhos de Deus a fazer, quando nós fomos chamados a ter um zelo de fazer por gratidão. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva aí no grupo do YouTube para que essa palavra chegue a mais longe e muitos dos nossos irmãos também sejam alcançados, sejam livres, sejam libertos. Assim como um dia eu ouvi essa palavra e essa palavra me libertou, também alcance a outros e sejam também libertos. Porque o Evangelho fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. De fato, nós somos livres, mas na mente é necessário que esse Evangelho chegue e esse conhecimento nos liberte dessa mentira chamada religião, que nos liberte dessa mentira chamada lei de Moisés. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido o propósito dessa ministração, que você entenda que você já é um filho que tem um zelo por Deus, mas um zelo de agradecimento, não um zelo de obrigação. Um filho de Deus não pode servir a Deus por obrigação. Imagina, eu tive meu pai na carne e tudo que eu fazia por ele não era por obrigação, era por gratidão, por ele ser meu pai. Da mesma maneira é com o nosso Pai do Espírito. Você não pode fazer por obrigação, tem que ser por gratidão. E para ser por gratidão, é necessário que você entenda o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, que ilumina os teus olhos e te faz entender a sua verdadeira posição de filho, abençoado, santo e perfeito. Abençoados, receba que essa seja a sua melhor semana e que Deus mesmo complete no teu espírito aquilo que está te faltando. E eu te convido a compartilhar
essa mensagem. Te convido a ser um colaborador para libertar os nossos irmãos que estão presos por aí. Amém? Uma melhor semana, a melhor noite, e receba que você já é um abençoado do nosso Pai.